Hello, hello, hello. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja como for, tenha um dia feliz. Sejam bem-vindos ao dia 5 do nosso desafio SOS Finanças. Desafio este que em 14 dias vai lhe ajudar a constituir uma reserva de emergência. Estamos no nosso quinto dia, o último dia laboral da semana, sexta-feira. Muitos gostam de chamar do Dia do Homem. Espero mesmo que seja o Dia do Homem hoje. Para os homens que se posicionam, para os homens que tomam decisões, para os homens que decidem mudar e abraçar novos objetivos. Então, hoje nós vamos falar sobre orçamento. Por que é que nós vamos falar de orçamento, sendo que o nosso objetivo é constituir uma reserva de emergência? O que é que o orçamento tem a ver com uma reserva de emergência? Notem que durante a semana toda, nas aulas que nós tivemos, nós falamos sobre organização, em como no nosso plano de poupança tem que estar alinhado com os nossos planos financeiros. E um plano financeiro eficaz é um plano com orçamento. Falamos que temos que trabalhar em formas percentuais quando nós falamos de poupança. Qualquer área da nossa vida nós temos que escolher em percentuais. E onde nós escolhemos, onde é que nós colocamos, onde é que nós decidimos colocar esses percentuais ou definimos que percentuais são necessários para todas as áreas da nossa vida, é no nosso orçamento. Lembrando que o orçamento não é o registro das suas despesas, não. O orçamento significa indicar onde o dinheiro deve ir em vez de se perguntar para onde o dinheiro foi. Então, o objetivo não é registrar quanto é que eu gasto com certas despesas, mas sim estipular um limite para ser gasto com estas despesas. Não sei se faço perceber se fiz confusão, mas vou dar um exemplo mais simples. Se eu registro o que eu gasto, basicamente eu só vou levar o dinheiro, fazer as compras que eu tenho que fazer, pagar água, energia, gás, escola de crianças, renda de casa, se eu vivo numa casa de aluguel, uma casa arrendada, escola, faculdade e despesas com alimentação e outras despesas pessoais. Então, o que eu vou fazer é levar aquelas despesas, colocar, de rancho, gastei 5 mil. Escola, 7 mil. Com carinha das crianças, 3 mil, 4 mil. O que eu estou a fazer é fazer um registro das minhas despesas, não necessariamente um orçamento. Quando nós fazemos um orçamento, nós sentamos e definimos que rancho tem que ser 20 mil. A escola de crianças tem que ser 8 mil. E nós fazemos as nossas compras baseadas naquele valor que foi estipulado como limite. Então, no primeiro exemplo, nós gastamos e registramos quanto nós gastamos para ter noção de quanto nós gastamos. E no segundo exemplo, nós delimitamos quanto nós temos que gastar e gastamos com base naquele limite que nós temos. Então, muitas pessoas pensam que estão a fazer um orçamento porque estão a registrar o que estão a gastar mensalmente, mas a ideia não é essa, não é registrar o que a pessoa está a gastar mensalmente, mas sim criar um limite para os gastos que têm que ser feitos numa base semanal, mensal, anual, bimensal, da forma como a pessoa definir que é melhor para si, para o seu orçamento. A melhor opção é o mensal. Então, como é que funciona esse orçamento? Tem que ter métricas simples, fáceis de poder materializar. Como nós falamos anteriormente, para a poupança eu sempre vou aconselhar a fazer 20% da renda. Mas se você nunca poupou, tem dificuldade de poupar, não faça 20% da renda, faça menos do que 20% da renda. Para o quê? Para ganhar o hábito de poupar. Quando ganhar o hábito, o costume de poupar, aí pode subir para 20%, para constituir a reserva de emergência. Então, qual seria o meu conselho para todos? É um método eficaz para fazer um orçamento de forma simples, clara, objetiva, bem simplificada, baseada em testes, produtos já testados. É o método que eu uso com todos os meus mentorandos, com todos os meus alunos, todos os meus formandos, todos aqueles que vêm para a Gisela e de alguma forma nós falamos sobre orçamento. Eu trago este método, que é o 50, 20, 15, 15. Não significa 50, 20, 15, 15. Significa que no seu ordenado, naquilo que recebe como renda, vai segregar em quatro buckets, em quatro baldes, nesse caso. Vai segregar em quatro baldes. E nesses quatro baldes vai colocar o primeiro, que corresponde a 50%, o segundo, que corresponde a 20% da sua renda, o terceiro, que corresponde a 15% da sua renda, e o último, que corresponde a 15% também. Então, no primeiro bucket, no primeiro balde, vai colocar todas as despesas essenciais e deve corresponder a 50% da sua renda. Ou seja, se recebe 100 mil, as suas despesas têm que ser, as despesas essenciais têm que ser no total de 50 mil meticais.
que é a metade da sua renda. Depois, o 20%, o 20% tem que estar ligado a investimentos e a tua poupança reserva de emergência. Ou seja, 20% do seu ordenado é para poupar. Para quem não tem nenhuma poupança, começa a poupar. Para quem tem uma poupança, mas não está bem estruturada, constitui uma reserva de emergência. Então, para quem não poupa, começa a poupar para a reserva de emergência, 20%. Depois de atingir a meta da reserva de emergência, esse 20% que tem como base para poder investir, para poder poupar, vai usar para investimento. Ou seja, quando as pessoas decidem investir, não podem investir de uma forma aleatória, pensando que tem muito dinheiro para investir, enquanto é renda destinada a algumas despesas essenciais. O que acontece? Se nós levamos todo o nosso dinheiro para investir, ou levamos os 20% para investir, enquanto não temos uma reserva de emergência, se o investimento não der certo, o que vai acontecer é que nós vamos perder dinheiro. Então, é necessário que antes que nós comecemos a investir, conseguimos criar uma cama. Eu gosto de chamar disso de cama, uma cama para o nosso dinheiro, para ter um sítio para o nosso dinheiro poder dormir. Caso aconteça alguma coisa, nós temos ali a nossa reserva de emergência para nos levantar. Se eu começo a investir sem uma reserva de emergência, qualquer eventualidade das minhas finanças, qualquer erro no investimento, porque todo investimento tem risco, alguns com riscos médios, outros com riscos baixos, outros com riscos altos, mas todo investimento acarreta algum risco. Então, se o risco for elevado, ou mesmo se a análise de risco for baixa e eu perder o meu dinheiro, eu facilmente consigo levar o dinheiro de reserva de emergência, reinvestir e me posicionar novamente no mercado, ou me estruturar para não ter tanta perda assim, não sentir-me tão lesada. Enquanto que quando as pessoas decidem investir sem ter nenhum backup, nenhuma reserva de emergência, se perdes o teu dinheiro no investimento, perdes tudo. Não vais ter nem como te reerguer. Vais ter que levar mais meses, mais semanas a reunir valores para poder voltar a reinvestir e se posicionar financeiramente. Com reserva de emergência, aconteceu um imprevisto, estuda-se primeiro de novo o mercado, faz-se novas análises e volta-se a reinvestir. Então, para quem não poupa, para quem não tem uma reserva de emergência, o 20% da sua renda vai servir para começar a poupar, a construir a reserva de emergência até chegar naquele valor determinado para que seja o valor da reserva de emergência. Depois disso, começar a investir. Para quem tem uma poupança, para quem já poupa, é necessário verificar se o valor que já existe na conta é suficiente para constituir uma reserva de emergência. Caso seja suficiente, esse 20% pode usar para começar a investir ou reservar para fazer um investimento em escala ou em grande número. Para as pessoas que já têm uma reserva de emergência, mas ainda não chegaram no limite desejado para uma reserva de emergência, continuem a fechar a reserva de emergência para depois começar a investir. Então, o 20% da nossa renda, 20% do nosso ordenado, 20% da nossa receita tem que ir para investimentos ou reservas de emergência. Reserva de emergência. Depois temos o 15%. O 15% que é o nosso terceiro balde vai servir para tudo o que tem a ver com conhecimento, desenvolvimento pessoal e educação. Não importa se é a sua educação, se é do seu filho, do seu cônjuge, mas naquelas pessoas que são abarcadas pela tua receita, pelo teu ordenado, tem que ter um valor específico voltado para essa área. Porque, como ser humano, nós temos sempre buscar nos desenvolver. A pessoa que não aprende fica estagnada, fica parada no tempo. Nós temos que aprender. Muitas pessoas pensam que basta terminar a faculdade, terminou a licenciatura, acabou o ensino. Não. Existem ensinos da vida, existem ensinos da rua, existem skills que as pessoas podem obter. Eu sempre digo que numa arena profissional, nós temos 4 tipos de funcionários. Temos 4 tipos de funcionários. O primeiro é aquele que realmente trabalha e é reconhecido pelo seu trabalho. O segundo é o que não trabalha, mas é reconhecido pelo trabalho, mesmo não trabalhando. O terceiro é aquele que não trabalha e não é reconhecido. E o quarto, que é o pior tipo, é aquele que trabalha e nunca é reconhecido. E se nós olharmos muito para as pessoas que no ambiente profissional, que trabalham muito, mas não são reconhecidas, são pessoas que têm falta de skills interpessoais, têm falta de conhecimento tácito do que as pessoas querem. Pessoas que se dão bem em termos profissionais são pessoas que entendem o que é necessário e se colocam em uma posição de servir. Ou seja, toda área profissional tem aquele que não faz nada, absolutamente nada, nunca é demitido, nunca acontece nada com ele de tão grave e sempre é promovido. As pessoas não entendem porque ele é lambibote, às vezes é porque a pessoa tem bons skills de relacionamento interpessoal, então ele consegue ser bem visto pelo chefe. Ele consegue, aquele pouco que ele faz bem, soar mais do que o muito que ele não faz bem.
Enquanto as pessoas que muitas das vezes ficam aqui na área profissional são pessoas que trabalham muito, mas não têm bons skills interpessoais, não têm skills, não têm habilidade de negociação, não sabem se vender, não sabem se posicionar naquilo que realmente são, ou são pessoas que ainda não entenderam o seu valor. E eu digo isso por experiência própria. Eu sou um caso desses da quarta posição. Eu já trabalhei em ambientes que eu recebi elogio de todo mundo, todo momento, dos diretores, de todos os chefes, todo mundo me procurava, eu era o ponto focal, tudo acontecia à minha volta, mas no final das contas eu nunca era promovida. Recebia N propostas, conversas com chefes de promoção, tipo, não, vamos conversar, vamos promover, mas no final nunca acontecia a promoção. Quando eu comecei a entender que as pessoas comunicam com pessoas, que as pessoas percebem pessoas, e eu estava, antes de ser uma profissional, eu sou um ser humano, e o ser humano também é o meu chefe, a minha chefe, a pessoa que está no cargo superior, e eu não estava a conseguir movê-los pessoalmente, não estava a me fazer comunicar devidamente, não estava a lhes fazer perceber do meu posicionamento, não estava a conseguir me posicionar como um asset. Eu vi que realmente era necessário que eu dotasse-me de conhecimentos de rua, como eu chamo, conhecimento de ruas, não conhecimento técnico, mas habilidades especiais. Então, é necessário que as pessoas aprendam a criar habilidades por si mesmas, ter a capacidade de se vender. É necessário que as pessoas terem capacidade a capacidade de se vender é uma das melhores habilidades que as pessoas podem ter. A capacidade de vender um produto, de comunicar, de fazer o seu pitch pessoal, a habilidade de se autodesenvolver, conhecer as suas limitações, as suas fragilidades, a habilidade de poder todas as áreas da sua vida, minimamente ter todos os dias, sentir que está a aumentar ou está a melhorar em algum aspecto. Isso nós só conseguimos com acesso ao conhecimento, desenvolvimento pessoal e educação. O que vocês estão a fazer aqui nesse desafio nada mais é do que isso. Busca de conhecimento, desenvolvimento pessoal e educação. E é isso que todo ser humano devia procurar todos os dias. Então, nunca sintam vergonha de participar de algum curso, de alguma mentoria, de alguma formação, seja ela paga ou grátis, seja ela participar em palestras, colóquios, seja o que for. Participem, participem em lugares que vão vos dar informação, que vos vão dar conhecimento, que vão vos ajudar profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente. Comprem livros. Comprem livros. Realmente os livros de Moçambique são caros. Eu particularmente considero caros. Mas é possível encontrar e-books na internet. Audiobooks. Nós passamos muito tempo no YouTube. Tem muitos audiobooks no YouTube. Não tenho tempo. Coloquei um audiobook, estou a seguir. Tem um leque de informação na internet. Não quero YouTube. Instagram está cheio de páginas de desenvolvimento pessoal, páginas de finanças, páginas de relacionamentos. Está cheio de páginas que te ensinam um tanto de coisas. Não quero isto, quero fazer um curso mais concreto. Tem muitos sites de curso. edX, tem Cars, tem muitos sites de curso que dão de ser cursos com certificação. Outros já têm com certificação de universidades como Harvard, Oxford, grandes universidades em torno do mundo. Então, procuremos sempre nos desenvolver. Nunca é vergonha as pessoas buscarem conhecimento. Eu não conheço uma única pessoa que tenha se arrependido de estudar. Não conheço. Não conheço ninguém que tenha se arrependido de estudar. Então, o que diferencia as pessoas que estão no C-level das pessoas que não estão no C-level é a sua habilidade que eles tiveram de se vender, de se promover e chegar lá onde chegou. Muitas das vezes você para ver um currículo do seu chefe, currículo de um diretor de uma área, currículo de uma outra pessoa, e você vê que teu currículo às vezes é 20 vezes melhor do que aquela pessoa. Mas por que aquela pessoa conseguiu chegar lá e não conseguiste? Simplesmente porque não tiveste a habilidade necessária, os skills necessários para se promover, para se vender, para fazer desenvolvimento pessoal, para fazer a sua educação. Coisas tão simples como a maneira como a pessoa se veste, da forma como a pessoa se apresenta, podem ser fatores determinantes para não promover alguém ou não contratar alguém. Simples quanto isso. E são coisas que muitas vezes nós ignoramos. Quando eu digo a maneira como a pessoa se veste, não estou a dizer que todas as pessoas têm que andar de fatos, salto alto e cabelos, extensões, attach my bumps, tudo nesse nível. Não, mas a forma de se vestir tem que refletir aquilo que a pessoa quer passar para os outros. Então, se eu quero passar uma informação simplificada, se eu quero passar isto, a minha referência, sem eu precisar abrir a boca, a minha forma de vestir tem que estar alinhada.
E isso como é que nós conseguimos ter essa informação da nossa forma de vestir, alinhamento, etc. Nem sempre porque é meu gosto eu vou colocar. Às vezes precisas de um personal assistant, um dress assistant. Às vezes precisas fazer um curso de imagem pessoal. Às vezes precisas fazer um curso de identidade. Tem agora uns cursos que estão aí pelo Instagram que a pessoa vem definir a cor. Entende quais são as melhores cores para o seu tom de pele. E tem uma data de informação. Nunca na história da humanidade houve tanto acesso à informação como há hoje. Em qualquer sítio você encontra informação. Você nem precisa assistir jornal. Você tem informação no WhatsApp todos os dias das principais notícias do país. Você entra no Facebook e tem notícias de todo tipo possível. Tem cursos, tem mentorias, tem lives, tem tudo. De pessoas que chegaram lá, que têm habilidades que precisas. Tem vídeos, tem de forma gratuita para as pessoas poderem aprender, para as pessoas poderem se desenvolver. Então, criem o hábito de estudar, criem o hábito de conhecer, criem o hábito de se desenvolver. E se puderem fazer isso de forma paga, se tiver alguma oportunidade para pagar algo, pague. Não pode doer-vos criar um crescimento pessoal. Não pode doer-vos criar um crescimento pessoal. E é importante que essa educação esteja alinhada a um dado orçamento. Você que estuda, que está na faculdade, quantos porcentos da tua renda vai para a tua faculdade? Falo pagamento de mensalidade, fichas, livros, impressões, trabalhos, quanto é que gasta? Isso é necessário estar orçado. Com as crianças, escolinha. Escolinha todos os dias pede um material novo. Mas quanto é que está orçado para salvaguardar a escolinha da criança? Porque perdeu borracha este mês. Perdeu lápis, perdeu lápis de cor, precisa de um novo estojo. Isso está contabilizado no seu orçamento. Isso tem que estar no seu orçamento. Então, 15% da tua renda tem que estar associada a essas questões de educação. Sejam para si, seja para seu cônjuge, seja para seu companheiro, seja para seus filhos, para seus enteados, para as pessoas que são seus dependentes, para as pessoas que você ajuda. Tem que estar bem claro o que é plasmado para a educação. E tem que ter essa área. É uma área que é obrigatória. As pessoas têm que ter o hábito de se desenvolver. As pessoas têm que ter a cultura de buscar informação e se posicionar. Nós temos que aprender a ser líder da nossa própria vida. E nós não conseguimos chegar num outro nível, seja financeiro, emocional, físico, espiritual, sem conhecimento. Se você quer crescer, você tem que buscar meios para crescer. Se você fica na mesmice, continua na mesmice. Você nunca vai conseguir ter resultados diferentes com os mesmos, agindo da mesma forma. Não é possível. Se nós queremos resultados diferentes, temos que agir de forma diferente. Aprender coisas diferentes, estar nos meios diferentes, criar bases diferentes, ter um networking diferente, ir a lugares diferentes. Isso é que nos molda, isso é que nos faz crescer. Isso é que nos faz nós conseguirmos obter o nível de informação que nós precisamos para chegar onde nós queremos chegar. Não vai ser daqui para aqui, não. É um processo gradual. Sim, é. Mas é necessário buscar essa informação. É necessário que nós consigamos, de uma forma clara e objetiva, chegar a um meio em que nós conseguimos nos sentir confortáveis e buscar informação de uma forma cotidiana e diária. Como sempre digo, o objetivo não é nós sermos melhores que os outros, mas sim sermos melhores que nós mesmos todos os dias. Então, é importante nós termos essa consciência de que nós também, aquilo que nós aprendemos, como nós aprendemos, a educação na nossa vida tem que estar orçada. Quarto balde e o último. O quarto balde eu costumo dizer que é um balde meia-meia. É o balde do 15% para entretenimentos e doações. Por que é meia-meia? Porque num único balde vais colocar entretenimento e doações. Por que está num único balde? Porque tem pessoas que têm mais entretenimento na sua vida e as outras têm mais doações. Então, para não limitar quanto é que a pessoa tem que guardar para entretenimento e doações, eu prefiro deixar no único balde 15%. E a pessoa por si só, analisando aquilo que é a sua vida, vai poder estruturar melhor, saber o que tem que levar para qualquer caso de entretenimento e para doações. Entretenimento é todo aquele caso, toda aquela situação em que a pessoa se compromete em ir ou apreciar algo para seu belo prazer, para se divertir. Quer sair com amigos, quer ir ao cinema, quer ir para um restaurante, quer ir assistir o jogo de futebol, seja o que for, para seu entretenimento, tem que estar orçado. As pessoas não podem fazer entretenimento só porque acham que tem dinheiro na conta. Nem todo o dinheiro que está na tua conta é teu. E nem todo o dinheiro que está na tua conta está disponível para si. Estamos juntos? Não é porque tem dinheiro na tua conta que você tem dinheiro.
O dinheiro pode estar na sua conta, mas você não ter dinheiro. Porque o dinheiro está cotado para outras atividades e não para aquela que você quer usar. Então, se você vai sair, se você tem hábito de sair, se você quer se entreter, como todo ser humano gosta, é bom, é divertido, tem que ter um orçamento específico para diversão, para entretenimento. Nós não gastamos dinheiro para entretenimento só porque temos dinheiro na conta. Não, nós gastamos aquilo que nós orçamos para entretenimento. Então é necessário que isso esteja bem definido na nossa receita. Quando nós temos a nossa receita, temos que clarificar quanto por cento vai para o nosso entretenimento. Isto tem que estar claro. O mesmo acontece com doações. Em sociedades africanas, nós sempre temos contribuições, temos que ajudar sobrinho, temos que ajudar tio, temos que ajudar isto, etc, etc. Sempre acontece. Então, é necessário que também isso esteja alinhado no seu orçamento. Quanto percentual, qual é o percentual do seu orçamento que vai ser destinado para ajudar a outrem? Em caso em caso de contribuições, em caso de alguém colher na família, casamento, noivados e etc., que tem que se contribuir, em vez de tirar o dinheiro das suas despesas essenciais, já vai ter o quê? Um balde específico onde pode tirar esse dinheiro. E também falo em outras questões de pessoas que, por questões de religião ou porque são espirituais, são dizimistas. Então, o dízimo tem que estar plasmado no seu orçamento. E é onde entra as doações de entretenimento. Se a pessoa é dizimista, claramente que vai fazer uns 10% de doações e depois acrescentar ou deixar os 5% para entretenimento e por aí vai. Então é necessário que isso seja orçado. Tem que estar orçado, todas as doações que nós fazemos tem que estar orçado, nós sabemos quando é que nós temos. E o bom de colocar orçamento para doações é que nós sabemos exatamente quando é que temos dinheiro para dar aos outros, quando é que nós não temos dinheiro para dar aos outros. Porque então é necessário que as pessoas se comprometam em fazer esse orçamento. Nenhum homem é uma ilha, ou seja, todos nós precisamos de ajuda em algum aspecto e todos nós buscamos ajuda para outras pessoas, então nós temos que também ajudar. Então é sempre bom as pessoas criarem o hábito de serem generosas, é sempre bom, a generosidade sempre é boa. Sempre fica o perfume na mão de quem oferece uma rosa. Então é importante as pessoas criarem o hábito de que nem todo o dinheiro que você recebe tem que ser só para ti. Tem uma frase de um apóstolo nigeriano que ele diz que Deus é tão bom que ele fez um estômago que não consegue acabar um saco de arroz. O que quer dizer é, por mais que você compre um rancho de um saco de arroz para ti, não vais conseguir acabar. Então, se tiver alguém a passar necessidade, tirar 5 copos daquele arroz e dar àquela pessoa, não vai estragar aquilo que é o teu plano, de comer aquele arroz. Então, nós sempre podemos dar alguma coisa a alguém. Mesmo quando pensamos que nós não temos nada para oferecer, acredita, o que nós temos pode ser uma riqueza imensa para uma pessoa que não tem. As pessoas às vezes ficam com receio, tipo, você tem 100 meticais, vou dar 100 meticais, não serve para nada. Existe alguém orando para ter somente 100 meticais para alimentar a família. Então, sempre que poder dar, dê. Mas dê de uma forma organizada. Dê de uma forma estruturada. Dê da melhor forma possível. Então, para não criar constrangimentos nas suas finanças, porque tem muitas pessoas que doam e nunca sobra para si. Quando vão ver no final, deram todo o dinheiro, deram dinheiro às pessoas, ofertaram às pessoas e não conseguiram materializar com seus planos, seus objetivos, suas prioridades. Nós temos que ser generosos, sim, temos que ser altruístas, sim, mas não podemos nos anular em detrimento dos outros. Não. Nós temos que primeiro satisfazer a nós para ajudar os outros, mas isso não pode ser feito de uma forma orçada. Saber que minhas prioridades são estas, no meu orçamento 10, 20% vai para aquela pessoa, para ajudar as pessoas que me pedirem ajuda durante o mês, ou as pessoas que eu já tenho a obrigação de ajudar. Lembrando aqui que este método de orçamento não é generalizado, não é obrigatório seguir nesses moldes de 50, 20, 15, 15. Mas o mais importante é ter esses 4 baldes. Então, para algumas pessoas pode não ser funcional fazer 50, 20, 15, 15. Então, fique à vontade para alterar as percentagens com base daquilo que é a realidade da sua vida. Mas este método aqui é funcional, prático, acessível e simples de se seguir. Então, como é que a pessoa faz para poder, de forma prática, seguir esse orçamento, chegar nesse orçamento? Basicamente, a pessoa vai ter um Excel. Um Excel.
de orçamento ou ter um aplicativo em orçamento. Nós temos um Excel disponibilizado, mas para fazer um controle de quem realmente está a fazer o desafio, quem está a chegar aqui ao desafio, eu vou deixar aqui para que todos aqueles que chegaram nessa parte de vídeo, chegaram nesta aula 5, que se você chegou até aqui, quer ter o Excel, o orçamento, o Excel para poder organizar o seu orçamento, escreva no grupo Eu Quero. Apenas Eu Quero, que nós vamos saber do que se trata e nós vamos partilhar em privado para si. Então, para poder chegar às pessoas, para ver qual é a evolução, a necessidade das pessoas, a necessidade real das pessoas poderem ter acesso a esse orçamento, nós vamos deixar nessa fase, dessa forma. Esperamos que você também guarde segredo. Só coloque o Eu Quero, as pessoas não vão entender nada no grupo Eu Quero do que se trata, mas basicamente Eu Quero significa quero orçamento. E esse é o nosso desafio para o dia de hoje. O desafio para o dia de hoje é o Eu Quero. Colocar no grupo Eu Quero para ter acesso ao orçamento e poder começar a organizar o seu orçamento em 50, 20, 15, 15. Se não for possível fazer por alguma questão, pode alterar a ordem, pode alterar as percentagens, mas garantir que tem no mínimo esses 5 baldes. Então, ficamos por aqui na aula de hoje. Fico à espera de todas as questões nos comentários ou no grupo para continuarmos os debates. Comente como está a ser o desafio até agora. Quais são os empecilhos, o que é que está melhorando nas suas finanças, o que está parado, o que é que não está conseguindo finalizar. E também verifique se está a conseguir ter acesso a todo tipo de informação, se precisa um documento extra. Hoje nós vamos no final do dia partilhar algum material de apoio que vai lhe ajudar também nessa caminhada. Amanhã temos a nossa sessão, que vai ser uma sessão de como se fosse um resumo da semana toda, também para vermos a evolução, porque domingo é um dia que muitas pessoas tendem a ir à igreja, à mesquita também, as pessoas vão no domingo às mesquitas muito cedo. Então, domingo vai ser muito difícil. Nós temos aqui a nossa aula às 9 horas juntos. Então, o que eu vou fazer é gravar a aula e vou colocar aqui na nossa página do YouTube no domingo. Mas a nossa última conversa, a nossa última interação em direto vai ser amanhã, sábado. Então, vamos fazer aqui um resumo, uma informação para vermos como é que estamos a caminhar. Vai falar um bocadinho, um pouquinho de tudo que foi falado durante a semana. E eu vou ficar por aqui. Espero que tenham um dia abençoado. Passem o final de semana com prudência. Não gastem no apupu antes de fazer o orçamento. Coloquem um orçamento claro para entretenimento. Então, ficamos por aqui. Deus vos abençoe. Até amanhã. Tchau.